Nos últimos 50 anos, a igreja cresceu e nós agora temos várias igrejas portuguesas. O Está Escrito usou os pastores portugueses para serem os apresentadores aqui no Está Escrito. E hoje nós vamos ouvir uma dessas mensagens. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Olá, amigos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje estamos começando uma nova série intitulada A Fé de Jesus. Estaremos estudando alguns temas bíblicos e para estes estudos nós estamos aqui junto com o pastor Edgar Nunes e o pastor Steven. Nós estaremos estudando esses temas que a Bíblia nos ensina em como nós podemos compreender a palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando o que a Bíblia ensina acerca de Deus. E nós vamos realmente conversar um pouquinho sobre isso com o pastor Edgar e o pastor Steven, exatamente porque é impossível para nós, como seres humanos, compreendermos a Deus, o Pai das luzes, como diz Tiago, capítulo 1, verso 17, e Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz que Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós temos um texto na Bíblia que nos fala da dificuldade que nós temos de compreender a Deus. E eu gostaria de pedir ao pastor Nunes que lesse para nós Isaías capítulo 55, verso 8. O que nos diz a Bíblia a este respeito, pastor? Isaías 55, versículo verso 8. Muito bem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Pelo que nós ouvimos desse texto, embora nós tentemos compreender a Deus, é impossível, porque os pensamentos dele são diferentes dos nossos, os pensamentos de Deus. Com certeza, pastor Dário, como a Bíblia diz, não é? Deus é um ser superior, é um ser infinito, é um ser omnisciente. E nós somos seres finitos, somos seres limitados. E então temos uma certa dificuldade em compreender este ser que é Deus. Não é? É verdade. E falando nisso, é interessante que a Bíblia ela mostra que Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Ele mesmo diz que os seus pensamentos são diferentes dos nossos, mas Ele quer que nós o conheçamos. Onde nós podemos encontrar isso na Bíblia, pastor Steven? Nós temos um verso aqui em Jeremias capítulo 9. Podemos ler os versículos 23 e 24. Eu tenho aqui para ler. A Bíblia diz: Assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que maravilha, né? Deus está dizendo que nós não devemos nos gloriar em nada, mas se nós tivermos com que nos gloriarmos, nós devemos nos gloriar em conhecer a Deus e continuar tentando conhecê-lo. E Ele diz que Ele se agrada disso. Então, é um desafio para nós, mas Ele quer se revelar a nós, e é isso que nós vamos estar estudando hoje. E é importante, né? Nós, como crianças, né? Nós estamos na escola todos os dias a crescer, a estudar por anos. Mas aqui Deus está a dizer que a coisa mais importante para saber é Ele. Então, pelo menos uma vez por semana, eu penso que era uma boa ideia estudar a Bíblia realmente todos os dias. Era o melhor, né? Mas pelo menos com este programa, com igrejas, nós podemos aprender um pouco sobre Deus cada semana. É de facto uma grande necessidade que nós temos como seres humanos
conhecer a Deus, como o pastor Steve está a dizer, porque Deus nos pode orientar, nos pode guiar, nos pode iluminar, não é? E é um Deus que requer de nós certas coisas, não é? E então esse é o desafio que nós encaramos, de investir tempo no estudo deste ser que é Deus. Diante disso, antes que nós prossigamos com o estudo, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a compreendê-lo. E eu convido vocês e convido os meus amigos para que nós façamos uma breve oração pedindo a Deus que nos guie e que mostre e nos ajude a compreendê-lo um pouquinho através do estudo da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, pedimos, Senhor, que nos ajude a compreendê-lo através da tua palavra. O Senhor tem desejo de se revelar a nós e o Senhor se agrada que nós tentemos compreendê-lo. Portanto, pedimos a tua presença conosco ao estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então ampliar um pouco o estudo a respeito de Deus. É claro que é apenas um começo do estudo. Nós poderíamos ficar horas estudando e tentando ler textos que falam a respeito de Deus, que revelam a Deus. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas que os amigos que têm o estudo, a fé de Jesus, aqueles que já receberam, podem neste momento acompanhar e podem abrir o estudo no primeiro estudo que fala sobre o que a Bíblia ensina a respeito de Deus. E nós vamos seguir as perguntas que estão no estudo, de maneira que fique mais claro para vocês. Então vamos à primeira pergunta. Quantos deuses existem? Pastor Edgar, quantos deuses existem? Bem, eu creio que existem muitos deuses, não é? Mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, é que só existe um Deus verdadeiro, não é? A Bíblia reconhece que existem outros seres humanos reconhecem como deuses, mas a Bíblia revela o Deus verdadeiro, o Deus Criador, e é o que nós encontramos na Epístola de Efésios, capítulo 4, versículo 6, em que o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como todos fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, procurando guardar a unidade do Espírito. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados, e há uma só esperança da vossa vocação. Depois Paulo diz: existe só um Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então a Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro. Um único Deus. E é importante, né? Porque se houvesse muitos deuses, como nós podemos ler assim nas histórias gregas ou romanas, quando há muitos deuses é só guerras entre eles, né? E nós ficamos aqui no meio a morrer. Mas é bom saber que há só um Deus que está em controle de tudo, e para nós também fica mais fácil, porque agora é só adorar aquele Deus. Se eu estou com este Deus, tenho a certeza que não há ninguém ou nada em cima dele. É só este Deus, o Pai. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos ampliar um pouquinho essa compreensão de que é um só Deus. A Bíblia diz claramente que existe apenas um Deus. E qual é a natureza de Deus? Okay. Aqui nós podemos ler no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 24 aqui, que fala sobre a natureza de Deus. Aqui até é Jesus a falar aqui. Então, João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Talvez olhando um bocadinho para o contexto, não é? Sim. Jesus estava a falar com uma mulher samaritana, e a disputa entre os samaritanos e os judeus era o lugar onde o Deus podia ser adorado. Os judeus queriam que era em Jerusalém e os samaritanos queriam que era no Monte Gerizim. Mas Jesus introduz uma nova noção, que Deus é Espírito e, por conseguinte, pode ser adorado em qualquer parte do mundo. Não existe apenas um lugar exclusivo para a sua adoração. Naturalmente que um templo é um lugar apropriado, uma igreja, mas Jesus está-nos a dizer que, como Ele é Espírito, Ele pode ser adorado em qualquer lugar. Na nossa casa,
na natureza, adorar a Deus em qualquer lugar, pois é Espírito e Ele está presente em qualquer lugar. E há muitas vezes eu ouço, aonde é que eu devo assim orar para Deus? Tem que ser num lugar assim certo, ou assim, tem que ser na igreja, posso orar fora da igreja? E é isso que Jesus está a dizer aqui, olha, Ele é Espírito, né? Então, se nós estamos assim no mesmo Espírito, estamos conectados com Deus, podemos falar com Deus em qualquer situação, qualquer lugar. Ele é omnipresente, Ele está presente em qualquer Exatamente. lugar. Não é? Que maravilhosa compreensão. Eu creio que para todos os nossos amigos, como é importante saber que nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos nos conectar com Deus em qualquer lugar. Onde você está, você pode, na sua mente, falar com Deus e ter a certeza de que Ele pode te ouvir. É uma grande bênção. É. Agora, ampliando a questão que nós vimos na primeira pergunta, que existe apenas um Deus, existe um aspecto que confunde algumas pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós podemos compreender essa questão? Se ao mesmo tempo, como nós já lemos em Efésios, capítulo 4, verso 6, que existe apenas um Deus, como podemos compreender, então, um Deus ou três deuses? E aí, aqui eu penso que o que você disse mesmo no começo é importante, né? Nós temos que perceber que Deus não é humano. Ele é uma coisa maior, mais complexo. Mas a verdade, e nós podemos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, no último versículo, versículo 13, que a Bíblia diz claramente que há três, né? E podemos ler. Eu posso ler. Pode-se ler, yeah? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 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 Então aqui a Bíblia é clara. A Bíblia diz claramente que Deus é um. Mas aqui também diz que Deus são três, né? Que é o Pai, o Filho, Jesus e também o Espírito Santo. Talvez o ponto inicial que o pastor Dário fez é que, ao lermos as Escrituras em Isaías, é que os nossos pensamentos são limitados, não é? Nossos pensamentos são limitados em compreender a natureza de Deus, não é? E existe uma certa dificuldade em compreender como é que um Deus é um Deus triuno em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu creio que a limitação é devido à nossa capacidade intelectual, que é limitada de compreender tudo isso. Mas existem talvez algumas ilustrações, não é? Por exemplo, eu sei que muitos dos nossos telespectadores gostam de ver futebol, não é? Sim. E no campo existem três equipas, não é? A equipa dos árbitros e as duas equipas que estão a jogar umas contra as outras, não é? E a equipa do árbitro em particular é uma equipa, mas é feita por, creio que 3 ou 4 árbitros, não sei bem precisamente, não é? Mas é uma equipa. E eu creio que, de certa maneira, esta analogia nos pode levar a compreender que Deus é um, mas se manifestou em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu penso que a natureza, eu penso que também mostra um pouco, nós podemos ver assim um ovo. Eu já ouvi muitas vezes esta ilustração. Um ovo é um ovo, mas tem a casca, tem a gema e tem a clara, né? É um ovo, mas três partes. Então, pelo menos para mim, no meu sentido humano, eu sei que nunca vai ser perfeito, mas aqui posso ver a ideia que Deus é um, mas tem três pessoas. E o próprio Deus disse a Adão e Eva que eles se iriam tornar um. Sendo duas pessoas, iriam se tornar um, não é? Através do casamento. Então vemos aí que são duas pessoas distintas, mas através do casamento tornam-se uma pessoa, não é? Muito obrigado. Vocês nos ajudaram realmente a começarmos a compreensão. Continua sendo um mistério. Precisamente. Mas podemos, dessa maneira, ter uma noção de como nós temos um Deus em três pessoas. E a verdade é que se nós pudéssemos compreender a Deus totalmente, Deus deixaria de ser Deus. Precisamente. Não é verdade? Precisamente. E eu acho muito importante nós vermos a atuação de um Deus, ou do único Deus, em três pessoas. E nós percebemos isso em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vamos ler esse texto. Eu creio que vai ajudar os nossos queridos a compreenderem, perceberem realmente a atuação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na criação do homem. E depois nós vemos também... Em Gênesis 1? Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o reptil que se move sobre a terra. Aqui eu creio que o ponto é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A pluralidade na unidade divina, não é? Sim, diz aí. Disse Deus, o único Deus, façamos o homem. E nós percebemos no verso 1, capítulo 1, verso 2 também, nós vemos que o Espírito de Deus estava presente ali. Precisamente. Certo? Yeah. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Então nós percebemos que na criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes ali. E estudando a Bíblia, eu encontrei um outro verso bem pertinho, no capítulo 3 de Gênesis, verso 22. Logo após a queda, nós encontramos também esse aspecto em que Deus único, o Deus único, se manifesta e diz no plural, e nós percebemos que a Trindade estava ali presente. Capítulo 3, verso 22. Pastor Steven, Posso ler? por favor. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Pensa, Aqui, né? outra vez, podemos ver que realmente um Deus está a falar, mas está sempre a usar a ideia de nós, O plural. plural. Para mim, eu gosto tanto de Gênesis aqui porque a Bíblia diz que os animais foram feitos às imagens deles, mas nós fomos feitos à imagem de Deus. Para mim, mostra um pouco do caráter de Deus, a maneira que nós somos importantes na vida dele. Né? Ele fez nós assim, especial. Nós temos um pouco assim da imagem de Deus, mesmo com o pecado, nós ainda temos um pouco da imagem de Deus desde Adão e Eva. Pastor Steven, você começou a falar sobre o caráter de Deus. Como nós podemos ampliar esta noção do conhecimento de Deus e do caráter de Deus? Para mim Bíblia é a nos coisa diz. mais importante, né? Para mim a Bíblia é isso, é entender, é estudar e aprender quem é Deus, qual é o caráter de Deus. Nós podemos ler aqui no estudo, dá-nos um verso, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4 e versículo 8. Alguém que está lá pode ler? Sim, diz o seguinte, eu vou já agora ler a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, e aqui está a resposta à sua pergunta, Deus é amor. O caráter dele é um caráter de amor. Uau, é interessante como diz a Bíblia, essa noção de amor. Por exemplo, nós podemos dizer, eu sinto amor, eu tenho amor, mas quando nós lemos na Bíblia que o próprio Deus se identifica como amor em pessoa, é algo maravilhoso. É um Deus maravilhoso. E faz-nos lembrar daquele versículo bem conhecido que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, revela que a essência de Deus é o amor e esse amor é revelado numa ação, que foi dar o seu único Filho para que ele viesse a este mundo e, entre outras coisas, morresse por nós e nos salvasse. E isso é importante. Muitas vezes, eu sei que muitas pessoas pensam assim, Deus o Pai é um pouco mais assim duro, né? Jesus é que é o amor. Mas esse verso diz que não, o Pai é que tinha o amor, né? E foi o amor do Pai é que deu o Filho. E Jesus também diz, né, que quem eu sou também é quem é o Pai e também é o Espírito, né? Então o amor é igual. Então o amor que Jesus tem e para nós é o mesmo amor que também o Pai também tem. Então não é mais severo, não é assim mais duro. Não, ele também tem o mesmo amor que Jesus também mostrou quando ele estava aqui na Terra. Que benção, nós compreendermos o caráter de Deus e termos uma visão correta de quem Deus é. E isso é muito importante. Eu li um pequeno livro intitulado, há algum tempo atrás, Seu Deus é Pequeno Demais. E esse livro interessante falava de várias imagens que nós, como seres humanos, temos de Deus.
E eu me lembro de algumas dessas imagens. Uma delas é que, nesse pequeno livro, diz que algumas pessoas veem a Deus como policial onipresente. Tem aquela ideia de Deus como um policial que está olhando lá de cima, tentando pegar cada erro, cada detalhe que nós seres humanos fazemos para nos castigar. E, infelizmente, alguns têm essa ideia de Deus, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é amor. Outros têm a ideia de que Deus é um ilustre ancião, antigo, de cabelos brancos. Ele não entende nada do que se passa hoje, nos dias atuais. Ele não compreende, não sabe utilizar computador, não sabe como funcionam os devices que nós temos. Já não faz parte do nosso mundo, é não uma faz coisa parte, antiga. exatamente. Da nossa realidade. Infelizmente, muitos de nós temos uma ideia errônea de Deus. E o objetivo desse estudo, realmente, amigos, é nos ajudar a compreender esse Deus maravilhoso, que é amor. Esse Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Talvez, seguindo essa linha de pensamento, Pastor Dário, eu poderia compartilhar um versículo que revela o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Versículo 18 de João 1, em que o próprio o escritor do Evangelho de João diz: Deus nunca foi visto por alguém. Deus, nunca ninguém viu o seu caráter, nunca ninguém teve a oportunidade de o conhecer pessoalmente. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ora, sobre a questão de como é que nós podemos conhecer a Deus, as boas notícias é que Deus enviou o seu Filho na carne, e é através da vida, dos atos, dos dizeres, das ações de Cristo que nós temos uma ideia mais concreta, uma ideia terrestre, uma ideia na carne de quem Deus é. E então as boas novas é que Jesus veio precisamente para revelar a Deus no nosso mundo. E através de Jesus podemos conhecer a Deus melhor. Amém. Exatamente. Como somos considerados por Deus? 1 João capítulo 3, versos 1 e 2, nos mostra como nós somos considerados por Deus. É um aspecto importante nós sabermos, nós só conhecermos Deus como uma teoria, mas temos uma ideia clara daquilo que Ele pensa de nós, da maneira como Ele se relaciona connosco. 1 João 3, versos 1 e 2. 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim é como o veremos. Que bênção, nós somos considerados filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. Agora, como Pai, será que Deus se preocupa com os nossos problemas? Eu estava a pensar nisso, né? Muitas pessoas aqui no mundo dizem, mesmo se Deus existe, não quer saber de nós. Ele fez o mundo, depois saiu, foi ao outro lado, está a dormir, ou não sei, né? Mas aqui está a dizer o oposto. Aqui está a dizer, Deus nos criou, veio o pecado, né? Que separou-nos de Deus. Mas todo o trabalho de Deus é para ser filho outra vez, é para voltar para Deus. E aqui, estes versículos, pelo menos para mim, está a dizer que Deus está sempre a trabalhar para isso, para conectar-nos, para ficar perto, como um pai mesmo, né? O amor que um pai tem para o filho é o amor que Deus tem para nós. Amém. Talvez ler o Salmos 40, a partir do versículo 1. Esperai com paciência no Senhor. Nós lidamos com desafios, nós precisamos ser pacientes com Deus. Não pacientes com Deus, ter paciência nele, não é? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. O nosso tempo já está quase terminando. E como é gostoso estudarmos a respeito de Deus, especialmente ao compreendermos a segurança que isso nos traz, saber que nós não estamos sozinhos neste mundo, de que Ele está presente, que Ele se preocupa com os nossos problemas, que nós somos seus filhos e que Ele é amor. Esse é o seu caráter. Amém.
Uma das coisas importantes que eu creio que nós devemos nos lembrar é que Deus ele se revela. E eu gostaria de desafiar os meus queridos ouvintes que possa também, assim como nós estudamos hoje aqui na Palavra de Deus, buscar conhecer a Deus. Ele diz que Ele se agrada disso. Ele se revelou por maneiras diferentes. A revelação natural, através da natureza, nós podemos perceber, não é mesmo? Como Deus se revela através das coisas maravilhosas que Ele criou no céu, na terra. E também Ele se revelou através da Palavra de Deus, que nós estamos estudando, e Ele se revela através de Jesus, porque Ele disse, eu e o Pai somos um. Amém. E quando nós compreendemos que Deus é como Jesus, é só nós conhecermos Jesus, estudarmos a respeito de Jesus, e nós vamos realmente procurar ampliar a nossa compreensão e vamos ter certeza de quem Deus é e de que nós podemos confiar nesse Deus Amém. maravilhoso. Amém. Que bênção foi o estudo de hoje, em que, apesar de sermos tão pequenos para estudar a Deus, Deus nos iluminou para compreendermos a respeito dele. Quero agradecer ao pastor Nunes por ter estado conosco aqui nesse estudo, o pastor Steven também. E eu convido vocês neste momento e também os nossos queridos para que nós possamos orar a Deus, agradecer por compreender a sua vontade. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por compreendê-lo melhor através da Tua Palavra. Amém. E compreender que o Senhor se revelou a nós e o seu desejo é de que nós prossigamos conhecendo a cada dia. Obrigado por ter estado conosco no estudo de hoje. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou e quer aprender mais sobre a Bíblia e outras verdades bíblicas, eu quero oferecer para você a fé de Jesus. Peça hoje esse estudo gratuito. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Como foi bom para nós estudarmos juntos a respeito de Deus. Agradecemos a sua presença conosco, agradecemos também aos nossos amigos, pastores que participaram deste estudo. Que Deus possa abençoá-lo e que você possa continuar estudando a respeito de Deus. E se você quiser continuar estudando, rever os temas passados, pode procurar a nossa página no YouTube e você poderá acompanhar os estudos que nós já tivemos. E lembre-se, esteja conosco na próxima semana. E não se esqueça de que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.